Olá, seja bem-vinda, bem-vindo mais uma vez aqui no nosso Grafocast. Gente, hoje eu trouxe dois convidados, pessoas aqui que vieram falar como que a escrita, a grafologia pode impactar também nos negócios. Só que, claro, cada pessoa tem um negócio e eles têm um negócio incrível, um negócio peculiar, saboroso, cheiroso, cheio de beleza. Nossa, já imagina quem eu tô falando? Bom, alguns de vocês já me conhecem, sabem que o Diego Radaik, da Radaiks Bakery, é meu irmão. E eu trouxe ele e a Mariana aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, gente, vamos conhecer aqui os nossos convidados um pouco melhor. Di, seja bem-vindo! Obrigado, Lê. Muito obrigado pelo convite de ter chamado a gente aqui. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento para poder compartilhar um pouquinho, né, da nossa história, mostrar como que a grafologia também me ajudou muito, né, nessa questão de eu me encontrar, me desenvolver nessa parte, né, de eu ter descoberto a confeitaria, né, me mostrado a questão da criatividade. Enfim, tem muita coisa legal que vocês vão ver hoje aqui. E muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço vocês terem vindo. Mari, seja Ai, bem-vinda! obrigada, Lê. A gente tá muito feliz, de Ah, verdade. É nosso primeiro podcast, então, gente, que Verdade. orgulho. É verdade. Pessoal, eu pedi para vocês virem, porque é assim, né? Muitas das pessoas, a gente que trabalha com as redes sociais, que a gente está lá sempre exposto, a gente está sempre trazendo informações dos nossos negócios, mostrando aquilo de melhor que a gente pode entregar para as pessoas, né? Que tem muito a ver com o nosso sonho, com a nossa realização pessoal. E muitas vezes as pessoas elas nem imaginam que por detrás daquele bolo maravilhoso que vocês fazem, por detrás daquele cuidado com as pessoas no telefone, no WhatsApp que vocês têm, que eu sei que é peculiar e as pessoas reconhecem quando falam isso sobre o atendimento de vocês, ninguém imagina quem é que está por detrás dessa história, né? Sim. E como a nossa nova temporada aqui do Grafocast é a grafologia nos negócios, eu pensei em convidar vocês porque eu conheço, né, o Diego uma vida inteira. Eu vi Verdade. essa pessoa nascer, né? Deixa eu contar, gente. Deixa eu contar que eu vi o Radaiks nascer, tá? O Radaiks veio no meu colo. E eu olhei esse olhinho pela primeira vez, chorei, porque eu falei um irmãozinho, né? Então eu lembro muito bem desse dia. Então, Di, o que, que eu queria assim, que você contasse para as pessoas, né? A gente vai ter um bate-papo aqui interessante, mas num começo. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco sobre o começo da sua história, assim, quando você era criança, como você era, porque hoje as pessoas veem você falando, nossa, que demais, mas como que era, né? Eu vou deixar você contar, conta aí. Olha, na verdade, pelo que você já disse, né, a gente aparece nas redes sociais, quem assiste não imagina como que era lá no passado. Então, assim, foi tudo uma questão, uma construção para hoje eu ter me desenvolvido dessa maneira, né, de como que eu me porto na frente do celular, no Instagram, mas nunca foi assim, na verdade, né? Eu era muito introvertido, eu tinha muita vergonha mesmo. Então, assim, quando eu era pequeno, eu era aquela criança, assim, de estar na escola. Eu não gostava de educação física de jeito nenhum. Eu queria sempre ficar no meu cantinho quieto lá, não queria ser escolhido pra nada. Eu gostava de desenhar, sempre gostei muito de desenhar. E essas coisas foram me deixando, me criaram, né? Tipo assim, a minha realidade lá no passado. Porque assim, o que que eu pensava? Eu falava assim, bom. Primeiro que eu tenho as minhas irmãs mais velhas, né? Então, assim, eu tô pra trás. Então, assim, eu sempre tenho alguém na frente. Então, eu fui me deixando pra trás. Por isso essa questão da introversão também. Lá na época da escola, minhas irmãs não estavam comigo lá o tempo inteiro, claro. Mas aí eu tinha meus amigos, então é algo assim que eu tinha muita vergonha. Eu tinha muita vergonha de eu ter que tomar uma decisão, de eu ter que pegar a cartolina pra ir lá na frente falar com a galera. Pessoal, de jeito nenhum. Isso daí era um terror pra mim. Mas assim, ao longo dos anos, eu fui, né, me desenvolvendo, eu descobri com a ajuda da grafologia, eu sempre soube assim que eu gostava muito da parte criativa. Sempre, sempre. Todo teste vocacional que eu fazia pra fazer, deixa eu descobrir o que que eu quero ser na faculdade, sempre dava esse lado da criatividade.
Só que eu não prestava muita atenção nisso por conta de tudo, né? Assim, da empresa que a gente tem, lá da família. Então, assim, algo que não bate com o lado criativo. Quando eu fazia esses testes, que eu via esse tipo de coisa, eu pensava, eu falava, bom, isso daí, que legal que deu isso, mas eu não vou olhar para isso. E eu me forçava a ir pro lado de exatas, vamos falar assim. Vai da Isso. matemática, o lado que eu detesto, eu não gosto. Até hoje eu não gosto. Mas assim, Por isso que a Mari é da exata, Exatamente. a Radex, a Aí- Mari é da exata. por isso que a né? gente casou também. Ele é o juntou, coração, eu sou o perfeito, cérebro. ó, perfeito. É verdade. Sabia. Ué, a gente brinca que a É gente se verdade. completa. A gente se completa. Então, e aí, ao longo dos anos, foi passando, eu não deixava esse meu lado criativo tomar forma, por conta disso tudo que eu falei, né? Assim, então, é algo que eu não precisava me pôr, me posicionar, eu não precisava, eu tirava o lado da criatividade por conta que eu tinha, assim, na minha cabeça, eu era destinado, entre aspas, assim, a tomar um rumo de exatas, o rumo da matemática, por conta da empresa que eu falei. Só que aí quando a gente foi trabalhando, a grafologia sempre, quando eu fazia as escritas, os textos, você sempre falava também para mim que a minha letra era algo voltado para a criatividade. Uhum. Então, tudo, se a gente for parar para pensar desde lá de trás, na época da escola, era sempre teste vocacional, criatividade. Eu, na aula de artes, eu amava, eu amava. Eu amava fazer aquelas maquetes, pegar café, fazer de conta que era terra, pega gel, faz a piscininha, põe os patinhos, coloca os bonequinhos, planeta, então, meu Deus, eu amava fazer aquelas maquetes de sol, Mercúrio, eu amava fazer o sistema solar inteiro. Ele amava mesmo. Eu amava, eu fazia muito bem feito, porque eu sou assim. Sim. Então, assim, quando a gente olha para trás, vê tudo isso e vê que realmente a gente precisa deixar algo assim. Eu tinha que descobrir. Eu tinha que descobrir literalmente e colocar em prática, entendeu? E a grafologia me ajuda demais, demais nisso. E ó, eu quero comentar. Ele contou o lado dele, né? Vocês não têm. Até faço assim de afastar a cadeira, porque me dá até um ataque cardíaco quando eu lembro disso. Imagina eu que via o meu irmão lá, cheio de criatividade, cheio de condições de fazer um negócio diferente. E eu via aquilo latente, assim, eu, tipo, gritava na minha cara cada vez que eu olhava na escrita dele. Eu via que ele era uma pessoa criativa, que ele podia chegar muito além. E, ao mesmo tempo, eu via ele mesmo, ó, sucumbindo tudo aquilo, pondo para baixo, fechando. Quase tinha vários trecos. E eu falava assim, ele não pode. Eu ficava, não é, Diego? Sim. Eu ficava atrás dele e falava assim, o quê? Como assim que você vai Sim. deixar desse jeito? Você é criativo, você não pode. Não, Lê, mas eu não sei. Eu tenho medo de dirigir para ir pra Medo. rua. Muito medo. Pra ir pra rua. Eu falava, não, a gente não, Eu Diego. tinha muito Ó, medo. É verdade? eu não sei se ele te contou o que eu fiz. Você matriculou ele, né? Eu fui na... Forçado. Eu só dirijo hoje por causa da lei. Gente, dirige muito bem, por Pô. sinal, tá? Eu fui na escola, né, autoescola, Foi. matriculei Diego e Thalita pra dirigir. Porque eu falei, não, vocês têm que sair. E eu também era Você queria que eles introvertida. saíssem dessa bolha, Eu né? queria que eles furassem. Por quê? Ai, gente, é muito complexo essa história. Por quê? Infelizmente, no Brasil, né? Eu acho que mais no Brasil, a arte, a criatividade, ela não é vista como uma maneira de você ganhar dinheiro. Sim, com É certeza. como Ah, assim, se sim. você é artista, você vai ser pobre, mendigo e não vai ganhar um Uhum. tostão. Sim. Azar o seu. Se você é músico, você vai ficar pobre. E não existe isso. Não. Como a gente está falando sobre a grafologia nos negócios, a grande questão que as pessoas não entendem é: se você fizer aquilo que faz o seu coração brilhar, que enche a tua alma de alegria, e você for uma pessoa determinada, persistente, e buscar, não desistir, você vai ter o sucesso e vai ter dinheiro e vai conseguir tudo o que você quer. Só que as certeza. pessoas querem o quê? O fácil, Sim. o que já é conhecido, Uhum. o que não dá trabalho. Sim. Então as pessoas vão lá, mesmo não gostando, se formam, às vezes, numa ciência. O que dá dinheiro? Elas pensam: o que dá dinheiro? Engenharia? Medicina?
né? Sim. Advocacia. Sim. Então, todo mundo quer fazer. Se você for, né? Na minha época, quando eu fui prestar vestibular, eram as áreas que mais tinham, gente. E até hoje são as mais concorridas. Então, é como se qualquer outra coisa que não fosse dar dinheiro não presta. E isso é uma palhaçada. Sim, né? com certeza, é É, verdade. E isso Porque- já começa na escola, né? Na Tipo, escola. a pressão, acho que do vestibular, os professores É. também, quando perguntavam pra gente, o que você quer ser? Às vezes, dependendo do que você falava, Sim. o professor também via algo negativo, né? Eu acho que é por isso a importância da grafologia, né? Eu acho que do grafólogo, porque, por exemplo, você falou, a letra dele já explodia o que ele é hoje. O que ele é hoje. E não assim, se tem alguém para olhar para uma criança, para alguém na escola e repara na letra dela, e às vezes ela fala que ela quer ser uma coisa, e aí você olha que a letra dela tá falando outra coisa. Às vezes você consegue explorar. E você não consegue ficar preso, né, nessa bolha. É. Ela já consegue explodir, não fica reprimida, como a Lê Não, falou. com certeza. E uma coisa assim que eu acho muito, muito verdade, interessante, assim, pra todo mundo pensar, sabe, que tá assistindo a gente, é que assim, a gente não pode ter medo do que a gente gosta. Não pode. Porque, por exemplo, se eu fosse uma pessoa, quando eu era mais novo, também na época lá mesmo do colegial, Uhum. eu pensava assim, eu até falei pra minha dentista uma vez, eu falei assim, o que que dá pra eu trabalhar, que eu não sabia o que eu queria ser, né? Tava essa confusão. Eu falei assim, o que que dá pra eu fazer sendo dentista, mas que eu fique trabalhando num canto fechado? Ela falou, você pode ser. É que eu não lembro o nome. É gente que faz aparelho. Não sei se é protético, protótipo, alguma sei coisa lá, assim. faz aparelho. Faz aparelho. Então, assim, ela falou assim: você vai precisar de uma salinha fechada, você vai ficar lá. Protodentista, acho que é esse nome. Não lembro. Ah. Mas assim, enfim, ela falava assim: você precisa de uma salinha pequena, que aí você vai ficar sentado lá e vai fazer os aparelhos e acabou. Então, assim, o mundo ia fechar e eu ia ficar lá. Então, assim, quando eu descobri isso, essa graças a questão Deus. da criatividade que eu fui atrás, hoje eu sou quem eu sou de verdade. Sim. E assim, quando eu falo da confeitaria, o sorriso já começa a subir é automático, não Sim. é, sabe? A alegria já começa a tomar conta. Porque realmente é isso que eu descobri, sabe? Assim, que eu amo fazer. Então, assim, eu faço os bolos, né? Ao longo do podcast, aqui a gente vai conversar bastante. Então, assim, todos os bolos que eu faço sempre tem um estudo por trás. E eu me divirto. Eu me divirto fazendo, eu me divirto com. Já começa na imaginação. Eu começo a imaginar o bolo na minha cabeça, aí eu vou me divertindo, aí eu penso, isso, vou fazer assim, assim. Aí eu começo a desenhar. Aí eu desenho o bolo que eu tô imaginando. E aí eu mostro pra Mari, olha, o que você acha? Eu tô pensando em fazer assim, assim, assim. Sim. Aí, beleza, tá o projeto, aí eu vou e faço ele, e aí ele tá de verdade aqui, porque até então é na minha cabeça. Só que tudo isso veio, por quê? Porque eu me dei conta desse processo que eu tinha que mudar. Então imagina o Diego, né, trabalhando como dentista numa salinha fechada, não tem sentido. Pro que eu Não. sou, porque eu me tornei, entendeu? Sim. Então assim, isso é a importância, assim, sem sombra de dúvidas, é a importância de tudo, assim, da nossa letra. A nossa letra, ela mostra até hoje o que Ela sempre tava ela ali, né? sempre tava. Então assim, ela me mostrava que eu tinha que mudar, né? Então aí, graças a Deus, eu consegui. É isso aí. Bom, e eu quero comentar também sobre o trabalho que vocês fizeram parte, né? Foram chamados para participar do programa Que Seja Doce, né? Isso. E aí conta um pouco para as pessoas, porque assim, o Diego lá atrás, tá, acabou, né? Acabou, já né? Aí como que esse Diego foi encontrado pela televisão? Porque o que as pessoas mais querem é ter uma oportunidade, brilhar, ser famoso, etc. Como que foi essa oportunidade? Como que aconteceu? Conta para as pessoas o que aconteceu que puxou vocês para lá. Foi assim, por conta do trabalho que a gente faz, todo ramo, não importa a profissão, sempre vai ter gente que faça aquilo também, claro. Então, por exemplo, confeitaria. Tem muita confeitaria por aí, né? Muita. Então, só que eu queria mostrar meu trabalho pro mundo. E aí eu pensava, né? Eu falava até pra Mari, eu falava, poxa, amor, o que a gente pode fazer pra gente conseguir mostrar, né? Assim, Sim. pras pessoas. Então, aí eu comecei a pensar. O pessoal falava pra mim, isso é muito interessante. O pessoal falava assim pra mim e pra Mari, vocês têm que ir pro Que Seja Doce. Sempre. Sempre falavam. Por que o Que Seja Doce? Porque esse programa é um programa de confeitaria, né?
é uma batalha, assim, né, de confeitaria, só que em dupla. E a gente é o quê? Um casal. Ah. As pessoas viam, quando falam da Dykes Bakery, sempre falam da gente. Então, as pessoas falavam, vocês têm que ir no que seja doce, vocês têm que ir no Sim. que seja doce. Porque é dupla, né? E a gente falava, Só que será? aí aí entra, né, lá atrás, É. aquela vergonha, eu falava, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? E aí eu fui me desenvolvendo na confeitaria, sempre pensando, né, assim, eu vou tentar. Aí chegou uma vez, eu falei, deu uma louca, eu falei, eu vou fazer. Entrei, eu lembro até hoje, era um dia à tarde, eu entrei na internet, fui lá e me cadastrei no programa. Quando eu cheguei em casa à noite, eu contei pra Mari, meu Deus, ela ficou branca. É. Porque eu só me cadastrei no programa. Fiz Foi mais tipo nada. assim, oi, amor, boa noite, cheguei, a gente vai pro que seja doce. Tipo, Ela quer? Eu falei, me cadastrei. Eu me cadastrei no site do programa, vamos ver se eles vão chamar. Aí a Mari Não, você falou como se já tivesse Aham. sido. foi. Ele Já. não falou, eu A vou gente esperar. vai pro Ele que seja falou. É doce. verdade, Você olha, é falou? verdade. É, É verdade. você é assim, eu Ele conheço é. você. É verdade. Então, mas isso Imagina é a a minha força. cara. É verdade. Isso é a E aí, força. aí passou, aí eu me cadastrei e tal, fiquei pensando nisso, aí de repente, depois de uns meses, né, aí eu tava dirigindo até, aí aparece a notificação lá, que seja doce no WhatsApp. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo agora, né? Aí o programa entrou em contato com a gente, queria gravar conhecer a gente, né, uma entrevista e tal, e aí foi, e aí a gente foi selecionado pra participar. Meu, aí o frio na barriga começou de verdade mesmo, porque a gente ia pra TV agora, né, amor? Sim. Quando começa todos os preparativos, né? É. Aí Como foi, que vai ser? foi muito legal, porque foi tudo, né, uma experiência assim que... Insana. insana. Assim, mas pro lado muito bom. E aí vocês tiveram que ficar isolados, que eu lembro que você falou assim, Isso. a gente não pode ter contato, e vocês ficaram lá onde? A gente foi lá pro set de filmagem, e aí, assim que a gente chegava lá, né, assim que a gente chega lá, eles pegam os nossos celulares, guardam, a gente não tem acesso a nada. Sim. Fica lá dentro do set. E aí tem as filmagens, a gente grava os takes, tipo, oi, eu sou o Diego, Os né, depoimentos. os depoimentos, tudo. Ficou um dia inteiro. A gente A ficou o gente dia chegou inteiro. acho que 8 da manhã, ficou até umas 8 da noite Até lá. umas 8 da noite, gravando, porque é muito preparo, né? Tem muita edição, então a gente ficou lá gravando, se apresentando, fazendo uns takezinhos, e aí no dia seguinte, foram 2 dias Foi de 2 gravação. dias. 2 Foram. dias. E aí vocês dormiram lá? Dormimos A lá. gente dormiu num hotel Sim. junto com os outros participantes. Acho que tem foto, né? Tem. Será que tem foto deles pra gente ver? Vamos ver. Olha lá. Aí, olha eles no hotel. Aí foi quando a gente mandou pra família, tipo, gente, Foi. a gente tá vivo, porque como a gente ficou o dia É. inteiro nas gravações, a gente não podia falar nada. A gente não podia falar nada com ninguém. E a gente queria, nossa, explodir nossa alegria, né, pra Sim. família. E a gente falou, foi quando a gente chegou, falando que a gente tava no hotel, que tinha dado tudo certo, a gente Foi. mandou nos grupos da família. Foi E essa eu foto. aqui assistindo, vocês falando e meu olho chorando. Ah. Né? Não sei porquê, meu olho está... É só o olho, tá, gente? Esse olho tá emocionado. Tá Caiu um emocionado. cisco aqui nesse olho. Porque a gente recebendo essa foto de vocês no Foi. grupo da família, né? Nossa, eu ficava assim por dentro, eu disse... Eu sabia. É. Olha lá, olha lá. Ah, Olha lá. spoiler. Aí foi ó. depois, né? Depois Olha que a gente só. ganhou. Eles ganharam, Gente, tá, foi- gente? nossa, foi- Aí foi... Aí, essa gente, foi aí a foi o dia única da... foto que a gente É. conseguiu tirar lá, porque não podia. Mas essa foto acabou aí. A gente tava indo embora já. Não, essa não foi? a foto a gente tava chegando. Olha só. Tava chegando. Era de manhã. Verdade. Aqui, olha lá. A gente Ganharam. vencedores. O prêmio. Mas foi Ganhamos. demais, porque assim, como foram 2 dias de gravação, o primeiro dia... O bolo do Diego, gente. Essa foi a foto, Essa foi a foto que a gente fez. de apresentação. Vocês mostraram essa foto pra eles. Aham. É. Nossa, A gente tem que apresentar. Esse é o bolo meu predileto, que é o Red Velvet. Sim. Eu adoro esse verdade. bolo. Vou falar pra vocês. Eu vi até de vermelho pra combinar com o Red Velvet. E a cadeira nossa com logo. creme, tá, gente? Tá A tudo minha hoje tá de temático bolo. aqui, né? Tá Tô de temática. bolo, gente. Não, esse bolo é o melhor bolo da vida. Eu adoro. É uma receita que o Diego que criou. Ele, Foi. como criativo, não é uma receita de Red Velvet que você vai encontrar por aí, não. Não, Ele criou a própria receita de Red Velvet dele. foi. Né, Di? Foi. Não, foi esse bolo. Esse bolo tem história, minha Tem. gente. Olha lá, olha lá. Tem história. Olha lá, a Conta, Alessa tá conta, combinando com o nosso logo. É Eu verdade. A letra com ó, de dourado, Personagem, vermelho. tá?
sou a fã número 1. Eu sou assim, ó. Eu já sabia. Fui eu que fui a fundadora dessa história toda. Fala aí, tipo. Não, esse bolo foi demais, porque assim, quando eu nem trabalhava com confeitaria, eu namorava a Mari, né? E aí eu queria impressionar a Mari. Aí, ó. E eu sabia que ela gostava do Red Velvet. E eu sempre gostei de cozinhar, sempre. Isso é uma coisa que eu sempre Verdade. gostei. E aí Fazer eu. uns petit gâteaux em casa, que pelo amor de Fazia, Deus. Meu né? Deus, Petit o gâteau. Diego falava assim, eu fiz petit gâteau hoje. É verdade. Ele adorava os petit gâteaux dele. Meu, e aí eu queria impressionar a Mari, só que eu imaginava o bolo na minha cabeça de um jeito, só que o bolo nunca saía do jeito que eu queria, porque, tipo, eu não sabia trabalhar com confeitaria, eu nem trabalhava com nada, essas coisas de comida, né? Só que aí eu fui me aperfeiçoando e tal, e quando a gente entrou nesse ramo, eu queria fazer o bolo perfeito, o Red Velvet perfeito. Só que eu errava, não saía de jeito nenhum, e a gente tinha um pedido para entregar no dia seguinte. Foi. Eu errei tanto esse bolo, que acabaram os ovos lá em casa. E eu tinha que entregar o bolo no dia seguinte. E sabe que horas que acabou os ovos? Eu acho que era... 11 horas. Não. 11 horas da noite, acho que você fez o último, aí deu errado. Foi. Aí eu lembro quase que uma da manhã... 1 da manhã eu saí pra comprar ovo. Porque eu tinha pedido pra entregar. Ai, meu Deus. E aí eu tive que caçar um mercado 24 horas pra eu poder comprar ovo, porque eu tinha um pedido pra entregar. Só que assim, isso pedido daí... pra entregar às 10 da manhã. Às 10 da manhã, não Nossa, era pra não entregar. dormiu. Então, não, aí na hora que eu cheguei em casa, eu falei pra Mari, eu falei assim, chega, eu vou dormir, porque não adianta eu continuar forçando, eu preciso dormir. Porque eu sou assim, depois eu conto outras coisas, vocês vão entender. Eu preciso dormir. Aí eu dormi. Quando eu dormi, eu sonhei que eu tinha que trocar o ingrediente. Eu tinha que trocar o vinagre. Eu tinha que fazer alguma mudança. É que agora Você tinha que trocar o vinagre e o bicarbonato por iogurte. Por iogurte. Eu sonhei. E aí eu, acordei. Aí na hora que eu acordei, eu olhei pra Mari e eu falei assim, eu sei o que eu vou fazer. Aí eu peguei, fui lá e fiz a receita. E aí é esse Você acordou bolo umas aí. 6h30 da manhã. Que é esse bolo. Aí virou esse bolo, que é o bolo, meu, é perfeito. Perfeito. É o bolo que todo mundo ama. Quem come o nosso Red Velvet sabe. É perfeito. Porque é demais. É diferente. É diferente. Não é. Eu não como Red Velvet em nenhum lugar. Porque toda vez que eu falo, será que é bom? Eu me ferro. Porque eu falo, ai meu Deus, por que eu fui comer? Engordei à toa. Eu prefiro engordar com uma coisa que é boa. Que vale, né? Que vale a pena. Mas é engraçado que um monte de gente, um monte de cliente, amigos, falam sobre isso. Falam assim, eu não gosto de Red Velvet. Aí a gente fala, não, você tem que provar o nosso. Aí a pessoa prova e aí ela fideliza. Aí ela muda, ela fala, eu gosto. O problema é que comia ruim. Não existe. Não, e esse bolo tem um carinho enorme por ele, né? Por tudo isso. Então, ele... Por isso que você apresentou lá. Foi, por isso que eu apresentei ele no programa. Pra essa foto que a gente viu, ela era foto de apresentação. Então, é um programa, são 3 confeiteiros, né? 3 duplas. Então, os 3 mostram a primeira foto que chama mais a atenção dos jurados. E aí eu escolhi, né? A gente escolheu do Red Velvet pra poder que é a nossa cara, né? Sim. O Red Velvet é a nossa cara. E aí esse bolo tem muita história, tem muito carinho por ele. A história do nosso relacionamento, a história da confeitaria. Isso. Então, não tinha como não apresentar outro bolo. Tinha que ser esse. Tinha que ser esse. Ó, eu quero só fazer um comentário aqui para vocês perceberem. Nada na vida, nada, acontece de maneira despretensiosa e, porque sim. Quando você se proporciona, se permite viver esses momentos, as coisas começam a ter uma velocidade incrível e parece mágica. Por quê? Você não está mais querendo mentalmente, racionalmente dominar o movimento. E quando a gente fala isso na escrita, a gente fala sobre espontaneidade e o dinamismo ao escrever. Uma escrita dinâmica, espontânea, ela simplesmente acontece e flui de forma natural. O Diego contou várias coisas onde ele mostra que ele já tinha uma força grande, ele já tinha uma alma que gritava por criatividade, expansão. E aí, quando ele enfrentou o primeiro problema, que foi eu não sei o que fazer, ele fez o quê? Foi dormir. Ele nem sabe.
mas essa dormida fez com que o inconsciente dele jogasse informação para o consciente. Existem inúmeras histórias na parte de desenvolvimento de pesquisas, encontrar soluções onde pessoas muito famosas hoje em dia, elas dormiram e encontraram as respostas. Porque você precisa diminuir a sua atividade racional, de tentar encontrar respostas racionais para que o seu inconsciente venha à tona. Grandes filmes como o do ET, Star Wars, todos que foram, principalmente Steven Spielberg, que tem uma enorme criatividade, que a criatividade é uma coisa que todo mundo procura e busca, eles se afastam da vida social de dia a dia por um tempo para que aquela criatividade possa emergir. Então, se você aí está procurando fazer uma coisa e você está toda hora procurando uma fórmula mágica, um atalhozinho, um hackzinho para chegar onde você quer, abandona toda essa isso mesmo, tô falando. Porque existe uma sabedoria dentro de você que você tem que usar. Não vai estar no livro, não vai estar na internet e nem em nenhum guru. Isso é sério, gente. Eu tô falando sério, porque o Diego, não é porque é meu irmão não, mas ele tem uma história que comprova tudo isso. E isso me emociona muito, porque eu vejo como Deus coloca a gente no mundo já com tanta coisa linda. E a gente se cala, a gente fica tentando achar a resposta fora, né? E ele vai terminar de contar essa história aí junto com a Mari, e depois a gente vai falar de um personagem que ele curte muito e que é mais legal, que a gente tem a escrita desse personagem aqui pra falar. Feito parênteses. Que não dava pra não pontuar, assim, que eu tava aqui, aquela pessoa que é professora, coçando, né? sabe? Pelo amor de Deus. Precisa falar isso, pronto, falado. Conta aí, continua a história Não, do mas Bobo. isso é muito interessante que você falou, porque assim, também só um parênteses, essa questão de dormir é muito engraçado, porque assim, por eu ter essa criatividade tão grande, por exemplo, eu toco piano, eu treino, só que eu tenho que dormir. Quando eu acordo, depois, eu tô tocando melhor do que eu tava antes. Não adianta eu forçar, tocar, treinar. Não adianta. Eu preciso dar um tempo. Eu preciso dormir, que quando eu acordo, eu tô melhor. Então, essa questão, por isso que eu falei que eu tinha que dormir. Porque eu sabia, por conta dessa parte do piano, eu sabia que eu tinha que dormir. Pra eu poder... Alguma coisa, sei lá, tipo, eu tava cansado, não adiantava eu forçar. Da mesma forma de tocar música, não adiantava eu forçar pra eu acertar as notas. Eu tinha que dar um tempo e dormir. O bolo foi a mesma coisa. Eu tava dando errado. Eu tinha que parar, dormir. Foi aí que aconteceu esse boom enorme, que aí, aí a gente tem a receita, né, que a gente trabalha com tanto carinho, a receita perfeita. Então, isso é uma coisa assim que eu acho muito legal, assim, do corpo humano mesmo. Sim. Porque não é nada de misticismo, não é esse tipo, não é nada disso, é uma questão assim, que a gente tem isso dentro da gente. A resposta tá dentro da gente. Sim. Por isso que eu falei pra todo mundo, né, assim, vocês que estão assistindo a gente, nunca não entrem numa bolha, porque você tem vontade de, sei lá, ser um engenheiro, mas você tem vergonha, você não consegue falar com as pessoas. Não. Você tem que fazer o que você gosta, porque a partir do momento que você faz o que você gosta, aquilo vai virar uma paixão e você vai se desenvolver demais, né? A minha história é com a confeitaria, mas cada um tem a sua história, sim. Não é? Que é uma coisa que eu vou comentar aqui, por exemplo, olha como é interessante a gente refletir sobre isso. Mari, quando você dorme, você tem ideia? Não. Eu dormi, acordei, tem ideia? Eu também não. Então, assim, o que acontece? A gente tem que sempre se lembrar que cada pessoa é um mundo. Cada pessoa tem o seu próprio jeito de funcionar. Quando você entende o seu jeito de funcionar, você extrai o seu melhor. Quando você simplesmente começa a querer se comparar aos outros, é a sua maior desgraça. Sim. Porque a gente não é igual. A nossa letra nunca vai ser igual a ninguém. Quando você aprende, eu durmo e eu acordo, eu me sinto melhor, aí eu já te falo, o que acontece? Provavelmente são as emoções. Quando você tá sob pressão, sob forte emoção, aquilo te pressiona tanto que esgota a sua criatividade. Sim. Aí não tem a sua capacidade de criar, pensar que é a sua maior força, ela se exaure, porque o cérebro, ele não consegue atender 2 coisas, 5 coisas ao mesmo tempo. Isso dá falta de foco, e aí não organiza, né? É a mesma coisa que você está escrevendo. Você precisa organizar uma palavra num lugar, a outra letra não sei aonde. Você precisa ter essa organização.
pode ver, quando a gente está muito emocionado, fica muito badernado. E quando uma pessoa está cometida de um transtorno mental, as escritas não tem organização. Sim, verdade. Então, quando você dorme, no seu caso, você acalma suas emoções e vem essa resposta. A Mari já tem outro proceder. É engraçado porque nesse quesito, quando ele falou assim, eu vou dormir que amanhã eu resolvo, eu já, por ser lógica e racional, assim, que é o lado que eu mais uso, assim, Sim. eu fiquei atordoada, tipo assim, como você vai dormir No meio do sendo caos. que você tem que entregar um negócio, sabe? Assim, porque eu tava pensando muito racionalmente. Só que é ele que tava precisando disso, porque é o lado criativo dele. Sim. Então é engraçado porque como ele tem esse lado criativo e eu tenho meu lado mais lógico e racional, a gente também consegue entender isso que você falou. Sim. E aí, eu quero pegar essa deixa e falar de um episódio que eu sei que aconteceu lá com vocês, antes de a gente mostrar a escrita do inspirador aqui, da figura inspiradora. Teve uma hora lá no Que Seja Doce, que eu sei que teve, em que aconteceu um problema. Sim. E aí, foi um momento muito importante que o Diego já comentou, que a Mari ajudou. Sim, Com a sim, parte das habilidades dela. Sim. Sim. Conta pra eles como foi esse momento. O que aconteceu. Porque assim, ó. Gente, se vocês não viram, pega aí no YouTube, dá uma olhada. Eu só não pude colocar aqui porque, né, tudo tem direitos autorais nessa vida. Então corre lá no programa, no Que Seja Doce, no YouTube, coloca lá Radix Baker, Diego Radix, sei lá. A gente vai pôr o link aqui embaixo pra vocês acharem mais fácil, tá bom? Sim. Mais fácil. E veja que durante o programa teve um BO. Aconteceu uma lasqueira lá. Conta aí. Bom, foi assim, a primeira prova do programa, nós tínhamos que apresentar o sabor do bolo. Eram duas provas. A primeira era o sabor e a segunda era a decoração. Tá. A prova do sabor do bolo, eu tinha na cabeça o bolo que eu queria fazer, um naked cake. Naked cake, pra quem não sabe, é quando a gente faz aquele bolo que a massa, recheio, você vê. Não é coberto com chantilly, buttercream. É você vê a massa, recheio, Com camadas, né? com as camadas, isso. Então, eu imaginava fazer um bolinho pequeno para cada jurado, aí eu fazia massa, recheio e entregava. Qual que era o recheio? A nossa massa era uma massa de baunilha com geleia de frutas vermelhas e brigadeiro cremoso de coco. Ele era um brigadeiro que ele não é que ele era uma calda, só que ele ele tinha que refrigerar para ele poder ficar consistente para poder conseguir montar o bolo. No que ponto aconteceu? certo, né? No ponto certo. O que aconteceu lá na hora? A gente estava fazendo o preparo, o brigadeiro, ele não firmou. Por quê? Porque não dava tempo. O programa é um programa de uma competição. Sim. Então não deu tempo do brigadeiro firmar. O brigadeiro estava uma calda, gente. Tudo quente, né? A massa tinha acabado de sair do forno. Tem tudo Brigadeiro recém-feito na panela. isso. Sim, porque assim, fazer um bolo não é fazer, deixa eu fazer um bolinho. Isso não existe. Gente, bolinho Sabe? não existe. Não, deixa eu fazer, faz um bolinho aí. Não é assim. Pra fazer um bolo envolve muita coisa. Você tem que ir no mercado comprar ingrediente, comprar farinha, você tem que saber fazer aquilo, né? Não é fazer um bolinho. E aí, o que aconteceu? Na hora que a gente fez, não deu tempo de refrigerar a massa. Em primeiro lugar, a massa. Como que eu ia subir um bolo Com a massa Sem quente. com massa estrutura. quente? Ia explodir, ia cair tudo. Jesus. O recheio, E a que é o pressão? principal. Olha a pressão, então. E, a E o pressão, relógio? e o relógio correndo, Aí pensa, a pessoa emocional nesse momento tá ali. gritando. Gritando. Aí o brigadeiro, meu Deus, o brigadeiro tava uma calda. Tava um creme. Eu falei pra Mari, na hora eu falei, não vai dar certo. Eu falei, já era. Se eu fosse levar o pé da letra, se eu fosse fazer, tipo, não, eu falei que eu ia fazer assim, Exatamente, né? O que você tinha Exatamente. planejado. acabou, gente. Eu ia ser eliminado ali. Eu e a Mari ia perder. Porque não tinha condição. Mano, que você Aí eu pensei, eu falei assim, bom, Aham. Aí eu falei pra Mari, me deu um clique na cabeça na hora, me deu um clique. Eu falei assim, eu vou pegar, ao invés de eu cortar massa fina, fazer as camadas, eu vou cortar ela mais grossa e vou furar a massa e vou jogar a geleia de frutas vermelhas dentro da massa e vou cobrir com esse creme. E aí, pra poder entregar. A primeira prova era sabor. Então não precisava fazer o bolo alto, não, era sabor. Não tinha essa obrigação, né? Não, Era uma coisa isso daí era na assim. segunda prova, que era decoração. Então, a primeira prova era só sabor.
Aí eu Sim. peguei e falei, não, vamos cortar. Eu falei, na hora que eu cheguei na Mari e falei pra ela, Ele falei, mudou começou a tudo. falar. Falei plano B, plano B. Plano B e eu aqui quieta. Plano B, não tinha plano B. E aí, como eu sei que ele é criativo, eu só deixei ele falando. Foi. Porque ele vai falando. Mas teve uma coisa que a Mari falou pra você que deu uma... Que ela falou assim, ainda bem que ela falou aquilo. Que foi a Eu parte lembro dessa 2 história. É, do mas essa é a furacão. parte 2. Tá na parte 2. Essa é a parte parte dois. 1. Não vai esquecer de falar essa parte aí. Não, essa parte é fundamental. Que é legal. Exatamente. É muito legal porque fundamental. mostra os dois Mostra lados. os É dois isso que eu lados. quero. É isso mesmo. Esse lado agora da criação dele foi que ele começou a falar e eu fiquei quieta, eu fui escutando porque eu sabia que eu não podia interromper ele. Ele tava falando, eu falei, Minha cabeça vai. tava Tipo, fervilhando, pensando. Aí você vê como que é. Se você fosse uma mulher mais emocional, mais emotiva, você ia falar assim: ele não tá me dando atenção. Não, Né? Não eu é? falei, Mas é vai. verdade, né? Ia ficar chateado. Se você Ai, perguntar, ele você liga pra entendeu mim, o que ele queria? né? Não, eu Mas não você entendi. falou, você falou, Eu falei, Tipo, Vai. vai. Mas isso é uma coisa muito legal, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também, que é assim, a Aham. minha cabeça começou a pensar, foi um momento assim de extrema, de aperto. de um aperto assim, sabe, uma ansiedade extrema, ou assim, vai meu ou racha. Deus, ou vai ou racha, e minha cabeça deu um clique, falando, é isso, aí eu catei e falei pra Mari, eu falei, plano B, aí eu cortei uma massa mais grossa, furei, coloquei a geleia, pus o creme e entreguei. Em 3, 2, 1, gente. Em Se 3, vocês 2, 1. assistem reality Eu show vi e isso vocês aí. acham que é edição, não, é real. 3, 2, 1, a 3, gente 2, entrega 1. no 1, no Sim. 0, quase No no zero. 0. Ai, E aí eu ai. entreguei, aí a gente conseguiu passar para a segunda fase, né, essa primeira prova a gente venceu, um competidor foi eliminado e a gente foi para a segunda fase. Quando a gente chegou na segunda fase, aí entra a É. Mari, porque assim, ela falou para mim, ela falou assim, não adianta a gente entregar o bolo desse jeito, porque primeiro que eles tinham comentado que eles não tinham gostado muito da combinação, que assim, particularmente eu não sei como, porque eu achei maravilhosa, não é por nada, mas assim, eu comi isso. a aí Ale ficou comeu, uma a delícia. Mari comeu, A família inteira um monte adorou. de gente comeu e gostou da combinação. É, Mas eles acabaram não gostaram, optando tudo bem, cada faz um por tem. não gostar. E aí a Mari falou, não adianta a gente entregar o bolo de novo, daquele jeito, porque a gente vai perder. Aí entra a Mari agora. Conta, não, conta, conta, sim. conta. Gente, foi surto O isso. que você viu que, tipo assim, ele não tava vendo? Que você falou, meu, é isso. Porque na hora que ele recebeu, né, essa crítica, assim, não combina, ele se fechou ali nessa questão, só que ele já estava pensando na criação do outro bolo, né, que a gente entregou o sabor na primeira prova, e a segunda prova era a decoração. Então, ele tinha que pensar em todos os adereços, a montagem do bolo em si, né. Só fala o tema pro pessoal. Gente, bolo da princesa. Castelo da Princesa. É, Imagina então o tema. pensa, ele não tinha que fazer um bolo qualquer, Só era um o castelo da princesa. Então, ele tava pensando nisso. E aí a gente parou, né, a gravação, a gente foi almoçar e ele tava assim, duro, assim, só pensando naquilo. E eu já cheguei pra ele e eu já pensando assim no lado racional e lógico, eu falei, eu não vou entregar esse sabor. Por quê? Gente, não gostaram do sabor, certo? Eles iam comer de novo. Então eu já ia com uma desvantagem enorme pra prova. Não ia ser só a decoração, ia também ser o sabor. Como que eu vou entregar um negócio que eles não gostaram? Então eu pensei, eu vou trocar. E aí, gente, assim, a gente já microfonado pra entrar na prova, eu solto pra ele assim, eu vou trocar o recheio. Ele é Eu o buguei. pane do Chaves. Foi, o pane Se você do que Chaves. assiste Eu parei. Chaves, Eu parei, eu parei. porque ele não tava pensando nesse lado mais racional. Racional. Tipo assim, não gostaram, vou entregar, não vou gostar, vou É. perder. E aí eu chamei o diretor e falei assim, eu posso trocar? Né, porque eu não sabia se ia infringir, né, a regra do jogo e tal. E falou assim, se você tem tempo, você pode trocar. Se você tem... Aí eu virei pra ele e falei assim, eu vou trocar. Aí ele se falou, tá bom, tipo, sofrendo aí eu por abri dentro. mão, eu abri mão, eu falei pra Mari. Mas eu falei, sofrendo. não, sim, aí eu falei pra ela, porque ela é racional. É. E eu não Porque tava entra em também a momento questão do disso. tempo. Sim, Você falou, não vai dar eu tempo. falei também. E eu tenho um jeito, assim, de planejar e ver o tempo, as coisas. Mas os como- criativos sempre se perdem no tempo. A gente sempre acha que dá tempo, não dá tempo, a gente Exato. perde o Verdade. tempo. Os racional é certinho. Sim.
Eu vejo a Alessandra ele é pontual com tudo. Vai dormir, vai comer, tudo é cravado. Sim. É coisa dos racionais. Ele ficou com medo disso, a questão do tempo. Então, Aham. eu falei, vai dar tempo, eu vou fazer, vou trocar. Então, eu pensei, falei, E aí deu certo. Deu certo. A Mari eu deixei nas mãos dela por conta disso, entendeu? Esse lado da criatividade, pra mim, Tô tava forte. difícil eu entender isso que ela tava falando racionalmente. Aí eu igual falei, na primeira prova, que tava difícil eu entender seu lado Exatamente. criativo. É. Que entendeu? legal. Então, por isso que também é bom não bater de frente. Tipo, Não. tem que deixar a pessoa falar, porque é exatamente o que você falou no começo do podcast. Ela tá falando aquilo que ela se sente bem, é o que ela exala. Então, assim, faz sentido. Se você Sim. breca, se você corta, Você tem que deixar cada um fazer o seu melhor. Sim. Porque aí flui, É Flui, verdade. né? Sim, mas é isso aí. Aí deu certo. E a aí gente venceu. ganhou. Qual que era o sabor que você Gente, trocou? qual que é o sabor? Qual que é o sabor? O Vai. sabor é a massa de baunilha que a gente faz, que o pessoal Adoro. amaram a receita. Falaram que foi uma das melhores massas de baunilha Sim. que passou no programa. Massa de baunilha E o manteigada, recheio do Red Velvet. Recheio do Red Velvet. Com redução de frutas vermelhas. junto com redução de frutas vermelhas. Então, Dá pra assistir o programa inteiro lá na Globoplay. A gente né? põe o Sim. link na descrição pra Isso, vocês tá na verem. Globoplay. Quem quiser assistir, Episódio pessoal, na íntegra. assistam na íntegra, É. vocês vão ver. E aí aí deu certo, a gente Aí conseguiu deu ver. Deu certo. Aí eles venceram. Foi. Ai, eu lembro que eu assistia, gente, eu tava em casa assistindo, eu chorava, tipo assim, ai, que delícia, né? foi. A gente vê as pessoas que fazem o que vem da alma, que tem a ver com elas, né? A gente vê a beleza do ser humano. E o mais bonito que vocês fazem, na minha opinião, é que não existe uma coisa de competição entre vocês. Geralmente, os casais, eles acabam competindo com o outro. Ai, não, o meu é melhor, o meu jeito de ser é o que é o mais, né, o mais importante, Sim. o outro nem Uhum. tanto. E é isso, as relações, sejam de casamento ou de negócios, elas funcionam quando a gente respeita e a gente reconhece. Eu acho que é isso, sabe? Reconhece que o outro é bom naquilo que você também não é tão bom. Sim, com certeza. E aí você abrir mão. E você abrir mão, os dois abrindo mão, Sim. né? A É. Bíblia fala isso, que um bom casal que dá certo, um casamento, são duas pessoas que sabem o quê? Se perdoar, renunciar, né? Sim. Porque aí um pensa no outro e aí vai dando certo. Com certeza, né? porque só tem a agregar. Sim. Isso Ele aí. agrega o meu lado criativo, que eu não aí. tenho. Gente, não tenho, É. assim. Não, a minha é mentira, vai. Eu tenho, mas eu exerço mais Por meu nosso lado ponto. racional. É. E ele já também exerce o lado criativo Criativo. dele É. e o racional é um pouco menos usado. Então a gente vê, tanto no nosso casamento como na confeitaria, que a gente quer se completar. É isso aí. Não adianta bater de frente, assim. E no programa foi um exemplo disso. Na primeira prova, Foi. eu deixei ele exercer o lado criativo e na segunda ele deixou eu exercer o lado racional. E aí você vê que dá certo. Isso aí. Show de bola. Bom, eu fiz uma pergunta pra vocês, né? Qual que é o personagem que inspirava, né? Mas antes de a gente fechar o programa, eu quero trazer essa história rapidamente. Sim. A gente ainda tem um tempinho aí pra poder falar. Mas a gente vai trazer esse personagem. Ti, quem é o personagem que inspira você na Radix ou que traz essa coisa, né, criativa? Conta aí pra Sim. nós. Olha, é um personagem que me inspira demais. Ele é um personagem fictício, né, que é o Willy Wonka, só que por detrás disso, quem que é o escritor do Willy Wonka? Ele chama Roald Dahl. Ele é um personagem, o Willy Wonka, né, que assim, ele é o da fábrica de chocolate, da fantástica fábrica de chocolate, né, o cara lá. E ele sonha em ter o quê? Em ter a fábrica dos sonhos dele. Tanto é que lançou até um filme novo recentemente que é impressionante como que ele não tenha nada, ele não tem nem loja. Só que ele já olha para a loja, para as lojas que existem de chocolate e ele já imagina a loja dele. E isso é muito eu. Você já imagina a sua loja? Já, eu sempre falo pra Mari. Eu já imagino a minha loja. Eu vou ter uma loja um dia. Vai ser uma loja com tons de vermelho, sabe? Vai ser uma loja assim, entre aspas, vai ser Natal o ano inteiro. Vai ser aquele clima gostoso, cheio de luzinha,
bonequinho, aquele ambiente gostoso, carpete vermelho, com Olha. dourado. Vai parecer uma loja de brinquedos, mas vai ser a Radix Bakery. Eu já Aí. imagino a minha loja. Estilo igual a FAO. ele. Estilo uma loja americana que chama FAO. Ótimo. E, meu, o filme, o Willy Wonka, tudo que ele faz, tudo que ele é lá no filme, é como se fosse eu. Ele é Sim. uma inspiração tremenda pra mim, Ótimo. que o escritor é o Roald Dahl, que nós vamos falar dele agora, né? Então vamos ver a escrita do Vamos ver. escritor que Né, tô criou ansiosa. a fantástica fábrica de chocolate, né? Sim. Vamos colocar aqui na tela pra gente ver. Aqui, ó lá. Essa é a escrita do Roald Dahl, né? A gente vê que eu quero destacar para vocês algumas características relevantes. Quando a gente olha para a escrita, o que mais nos chama a atenção? Né? Isso é uma coisa muito importante de a gente treinar, que eu falo sempre para as minhas alunas, quando eu estou ensinando lá no curso de grafologia. A primeiro olhar, nos chama muito a atenção o quanto tem muitos espaços em branco, né? A gente vê muitos espaços entre palavras e tal. Isso fala de uma característica de uma pessoa extremamente intuitiva, introvertida, que fica mais no seu próprio mundo. Conhece alguém assim? Quem será, né, minha gente? Quem será? Quem falamos no começo? Quem né? será? Então, isso aqui a gente já vê um aspecto da personalidade do escritor da fábrica, né, de chocolate. Vamos ver mais uma aqui, ó. Olha só. Vamos ver a próxima imagem. Aí já vai aparecer, que a gente vai... Aqui, ó. Uma das coisas também importantes na grafologia, no estudo da escrita, é que a gente não pode simplesmente falar de uma única... por exemplo, ali nós tínhamos uma folha com 4 linhas. Uhum. Quem disse que foi só aquele momento que ele escreveu assim, ou isso era um padrão da personalidade? Eu também sou perita grafotécnica, faço perícias para o juiz e também como assistente técnica. Para a gente fazer uma perícia numa assinatura ou no manuscrito, a gente precisa de repetibilidade. Ou seja, você precisa ter muitas evidências que aquilo é um padrão repetitivo e que aquilo sempre acontece com a pessoa. Na internet, a gente tem hoje a possibilidade de encontrar mais amostras gráficas dele. E eu encontrei essa aqui também. Ó, essa é uma outra amostra dele, né? De um dos escritos aí que ele fez, manuscritos, ó, ele fez a Matilda, né? Ele até fala sobre a Matilda aqui, que foi um outro livro que ele escreveu. O que a gente vê nessa escrita aqui de novo? Os espaços. Muitos espaços, sim. Ah, é verdade. A mesma lá. coisa. Uhum. E nós temos 2 páginas. E as 2 páginas mostram essa questão dos espaços entre as palavras, né? Dos espaços em brancos, a letrinha pequena. Uhum. Então, isso vai falar de uma pessoa mais introvertida, de fato. Né? Não só foi em uma amostra. A gente já tem 3 aqui que confere de novo, não batemos no mesmo lugar. Então, não é eu estou chutando, não é uma avaliação subjetiva. Por isso que a grafologia, dentro do método Radaica, tem um passo a passo. Nesse passo a passo, cada aluno que está lá dentro, ao aprender, no curso que eu chamo de Alquimia da Escrita, eles têm a capacidade de reproduzir, porque é uma metodologia. Tem um sistema, uma linha, como vocês, que vão fazer um bolo, tem uma receita. Sim. É a mesma coisa dos meus alunos, eles têm uma receita para seguir. E aí aquilo vai sair igual para todo mundo que quiser. E é Sim. claro que se eu for fazer a sua receita, eu vou pôr um pouquinho do meu jeito. Talvez eu escorregue em um ingrediente ou outro, mas vai sair, teoricamente, Sim. a mesma coisa, né? Então, a gente fala de padrões. Então, aqui a gente viu bastante sobre isso. Vamos ver mais uma amostra aqui, então, para a gente continuar falando. Olha aqui já são os detalhes. Aqui a gente vê bem de pertinho a escrita dele. Aqui a gente já consegue ver também uma coisa que é muito importante nos processos de criatividade. O que a gente nota aqui nessa escrita? Que você vê que ela é rápida, Sim. quase não dá para ler as palavras, tá vendo? É uma agilidade muito grande. Então, quando você está você vai criar alguma coisa, sua cabeça não fica assim, é tal coisa. Depois é outra coisa. A coisa vem de uma forma como? Rápida. Não é, Diego? Explosão. Rápido. Isso se chama intuição. Que as pessoas me perguntam, o que é uma intuição? A intuição não é uma criação da sua cabeça. Eu vou intuir que quando eu quero correr melhor, então eu estou intuindo. Não. Ela simplesmente vem como um raio.
É muito rápido. Então, aqui nessa amostra, a gente já vê que ele tinha uma velocidade muito grande de processamento mental, aliada a grandes traços também que ele tem de inteligência. Ele era muito criativo, mas muito criativo. Então, juntou velocidade com criatividade e introversão, percebe? É um mix. Se eu fico mais na minha, eu penso rápido e eu tenho uma velocidade, né, de execução, ele também tem traços de ação, de entregação, porque não adianta nada você ter criatividade e não agir. Sim. Aí você vai ser uma pessoa que só pensa, tem ideias incríveis, mas aí vê o outro fez, você não fez. Você tem que ir pra frente, tem que agir, que foi o que você fez, você agiu, né? E ele também, né, tá aqui registrado. Vamos ver mais uma aqui, uma amostra? Aqui, ó. Aqui a gente tem mais uma amostra, que é mais de novo, que a gente falou. Olha de novo os espaços, olha de novo o tamanho entre, né, o tamanho das letras, a velocidade. Então, isso é um padrão. Sim. É um padrão do manuscrito dele. Não é uma coisa que a gente tá achando que ele é. Temos evidências. Sim. Né? Uma coisa que eu acho muito interessante se a gente cortar que ele vem mais, aparentemente, ele vem mais para a direita do que para a esquerda. A esquerda tem um espaço gigante. Maior. A direita aqui, ela é mais... A gente vê que parece que ele vem sempre para a direita. Isso. E sabe o que isso fala? Isso vai revelar de uma pessoa que ele foge do padrão. Ele foge daquilo que é conhecido, que é estabelecido, que já é o prático. E tanto que os livros dele são exatamente assim, né? São coisas bizarras que ele coloca lá, que você fala, de onde que ele tirou isso? Sim, né? Verdade. E ele, quando criança, tem uma história muito interessante, que eu falei pra vocês que eu ia contar isso, eu vou contar agora. Eu tô ansioso. Nem eu sei o que ela vai falar. Ele era uma criança rebelde, né? E ele foi mandado embora da escola. Porque, assim, o pai dele morreu, ele era muito criança. E o pai pediu para que a mãe colocasse ele é inglês, era inglês, né? Faleceu. Ele queria que o pai queria que ele estudasse em escolas inglesas para ele ser bem educado, né? E aí ele foi para uma escola, né, bem clássica na Inglaterra. E devido ao mau comportamento que ele tinha, rebelde, a mãe teve que tirar ele da escola. E aí ele foi para uma outra escola no interior, que agora me falha a memória, o nome da escola em inglês, XPTO. Aí chegou lá nessa escola, sabe? Olha que legal isso. Sabe o que acontecia? Ele era terrível, continuou sendo a mesma criança levada. Ele tirava os professores, assim, do sério, ele causava. Aí tinha uma fábrica de chocolate na cidade onde ele morava e que eventualmente mandava caixas de chocolates novos para as crianças experimentarem. Que legal. E aí ele queria causar, olha isso, que interessante, ele queria tirar um sarro, brincar, zoar o dono da fábrica. E aí ele queria, tipo assim, causar um susto. Olha as ideias, que ele era criativo desde criança. Levado, tá vendo? Ele quer fugir do padrão. Isso já era latente nele. Só que a sociedade vê isso como, sabe, temos que arrancar essa pessoa. Ninguém vai lá e ajuda ela a fazer o que com isso, né? Porque já tinha esse chamado dentro. Né? E aí ele vai e começa a criar a história da fábrica ali naquele momento. E aí, quando ele cresce, ele senta lá na poltroninha dele, ele tem uma casinha, e ele tá na internet, depois olha no YouTube. Que legal. A casa dele, cheia de rosa em volta, tudo quietinho, e ele fica ali escrevendo. Aí ele cria a história da fábrica de chocolate, ele cria a Matilda, porque ele já tinha essas ideias extraordinárias e diferentonas. Olha só, não sabia, nem imaginava. Que legal. Uma coisa que ele via foi uma base para ele ter criado a história que a gente conhece da Fantástica Fábrica de Chocolate. Olha isso. E, de certa forma, faz muito sentido com os livros que ele escreveu. Assim, a Fantástica Fábrica de Chocolate, Willy Wonka. Ele era lúdico, ele era muito criativo. E aí, já em um filme, meio que conta a história do pai dele, que era dentista, assim. Não conta, assim, muito da família dele, assim. E a Matilda era terrível, né? Ela aprontava demais. Todas, verdade. E ele tinha um hábito muito bonito, que era responder às crianças que escreviam para ele. Ele respondia. Olha ele escrevia de volta. Então, bonito. ele recebia muita carta, tinha uma mulher que sentava do lado dele e ajudava. E ele, olha que eu acho, aí já é achismo meu.
Nos filmes que você vê lá no YouTube, ele pega, as crianças mandavam tipo um book pra ele, que elas faziam, elas pegavam cartolina, punham, tipo livrinho de criança, Sim, sabe? Com sim. várias coisas. Ele sentava e ficava vendo aquilo. E aí ele falava assim pra mulher, escreve aí o que eu vou falar. E ela escrevia, às vezes ele sentava ele mesmo, escrevia. Eu acho que ele se inspirava também nas coisas que ele recebia das crianças. Então isso Pode devia ser. ampliar as ideias que ele tinha. Pode ser. E aí tem um caso na internet de uma seguidora ou uma criança lá que gostava dele, que mandou e nunca esperava que ele fosse responder. E ela recebeu a carta e ele fala pra ela assim, ó, você nunca deve negar nada às crianças. E entregue a elas tudo que elas merecem, o melhor. Nunca module a sua criatividade. Se você é criativo, deixe ser mais e mais criativo. Então era isso que ele fazia. Por isso que e você vê a margem direita dele, que a gente viu aqui na imagem, ele não cumpria ali naquele, né, ele invadia, quer dizer, ele ia adiante. Então isso fala, aqui ó, isso fala realmente de uma pessoa que ele não tá preocupado se vai chegar na margem ou não, ele flui, ó, ele vai com força para lá. Sim. Ou seja, isso fala de não ter limites. Se eu sou uma pessoa criativa e eu não sou mais voltada a limites, eu vou criar coisas que são infinitas. Sim, verdade. E também a assinatura dele, pegando o gancho agora que eu lembrei aqui para falar, a gente vê na assinatura o nome dele. Sim, E isso eu te falo sempre. você fala sempre. Eu canso de falar isso pra você. Sim. Então, já que você se inspira e pegando o gancho Sim. aqui, por quê? O que isso quer dizer? Que ele tinha uma boa consciência de si, ele sabia quem ele era e ele não tinha por que ele não se mostrar. Então, ele se mostrava. Quem ele era? O Rod. Ele Sim. não era o Rod Down. Ele escrevia Down, mas ele era o Rod. Entendi. Ele era ele. Então, isso permitiu a essa pessoa extrair o melhor que ela tinha. Sim. Ele não estava Interessante. pegado a não querer se revelar ou a querer ser alguém. Ele estava sendo ele. É isso que nós estamos falando desde o começo do programa, né? Sim. É sobre você ser você. Sim. Que aí a coisa, ela toma uma dimensão magnífica. Porque vira brilho. Não, com Né? certeza. É a Sim. essência de cada um, né? Cada pessoa é única, né? Então, isso que você fala faz total sentido, né? Muito. Total sentido, porque eu sou o Diego, ela é a Mariana, você é a Letícia, cada um é cada um. Então, olha, que interessante, é verdade. É. Por isso, gente, que eu sempre vou falar aqui de volta pra vocês. O negócio é o seguinte: você tem uma personalidade, tá na família que você tá, trabalha com o que você trabalha, não é à toa. Se você ficar querendo agradar os outros, fazer teatro pros outros, você vai se ferrar. Porque a sua vida vai passar e quando você se der conta, talvez tenha coisas que você já viveu, não vai conseguir viver mais. Então, desperte o quanto antes. Não para fazer as pessoas engolirem suas verdades, para causar treta no mundo, mas para você saber quem você é. Essa é a sua missão. O seu trabalho é seu. É teu. É divino e é teu. Então, o trabalho interior é o trabalho mais importante num ser humano. Pessoas bagunçadas bagunçam os outros. Infelizes infernizam a vida das outras. Então, bora descobrir o que você tem de melhor e viver com alegria. Porque é para isso que a gente está aqui. A sua alegria vai gerar amor, comunhão e muito sucesso. Prosperidade também. Na vida pessoal e profissional. Né? Sim, com certeza. Então, assim, é muito interessante isso, porque, assim, cada pessoa é única. Então, eu sou o Diego, como eu falei, o que mais me inspira é a Fantástica Fábrica de Chocolate. Esse filme, pra mim, é a maior inspiração para eu ser quem eu sou hoje, um confeiteiro, e também o que eu busco pro futuro. E isso é uma coisa, assim, muito interessante, porque você que está assistindo tem algo que você ama, né? Alguma coisa que você se inspira. Então, isso que te inspira é o que te leva a você fazer o que você faz. Entendeu? Então, assim, eu acho isso muito interessante a gente analisar e pensar, porque como você falou, não adianta a gente fazer as coisas para agradar alguém. Você tem que ser quem você é. Então, o que me inspira demais, como eu falei, é a Fantástica Fábrica de Chocolate do Roald Dahl. Quando a gente vê tudo isso, né, essa análise que a Lê falou pra gente agora, faz total sentido
com quem? Com o que eu sou hoje. Uhum. Né? Então isso daí é uma coisa assim que a grafologia me ajudou demais, demais. E me ajuda até hoje, né? Sempre tá me ajudando. Mas isso é muito interessante, gente. Pensar, meditar, analisar, porque isso vai fazer a diferença na vida de cada um. Vai. Isso aí. Né? Né, Mari? Arrasou. É. Não, porque faz muito sentido, é o que eu falei. Lá atrás, assim, quando você fazia teste vocacional, sempre você tentava burlar o teste vocacional, mas sempre dava o lado criativo. E na sua letra já dizia isso. Sim. Desde sempre. Então, assim, você vê como já estava lá. É. Esse seu lado criativo. Sim, É a sua essência. Eu Isso aí. queria forçar algo que não era. É, Não ia dar certo. Poderia dar, mas não ia ser quem eu sou hoje. O Diego de Exato. verdade que eu sou hoje. Então tem muita coisa assim que eu teria aberto mão no passado se eu tivesse escolhido uma coisa e não ter ido além do que é o que eu sou apaixonado hoje, porque Exato. é aquilo. Eu falei, quando a gente fala de confeitaria, o sorriso vem automático. Sim. Não tô forçando nada É. aqui. O sorriso vem. A Porque é o que paixão você vem. é. É o que É a eu sua sou. essência, né? Exatamente. E você tá usando ela completamente, então... Sim, com É. certeza. Mas só quero fazer um adendo aqui nessa história. Uhum. Você é um confeiteiro, só que você tem uma coisa que você agrega que te torna muito único como o profissional que você é. Você tem um lado lúdico infantil muito grande. Sim. Sempre teve. Sim. É como se você fosse uma criança grande. Tô mentindo? É verdade, mas é Eu verdade. tô falando sério. Sim, sim, ele, é ele, verdade. ele joga É a pura videogame. verdade. É, Ele joga É a videogame. sensação das ele brinca crianças. com as crianças. Brinca com as Os nossos crianças. sobrinhos amam você. Eu morro de sim, inveja. sim. Porque eu sou a tia que ensina, né? Aquela lá, vamos lá desenhar com a titia. E ele tá lá jogando videogame, O pior que brincando. é verdade, sempre Lê, é assim. assim mesmo. Porque o É, Bernardo é. fala que você é o amiguinho dele. Eu sou amiguinho Amiguinho. dele. É. Então, isso que torna, isso que eu quero deixar bem claro para você, o que torna o seu trabalho diferenciado e peculiar é porque você carrega o seu lado infantil para dentro dele. A Radix não é só uma confeitaria, porque senão seria mais uma no meio de trocentas. Sim. Sim. A Radix é uma confeitaria traz um tema infantil, lúdico, doce, carinhoso, porque o mundo infantil é assim, Sim. É puro. é puro. Exatamente. É E verdade. que é uma qualidade sua. Então, aí é onde você juntou a sua leveza, o seu lado lúdico, infantil. E você lidou com isso de uma maneira muito positiva. Porque uma pessoa só infantilizada, ela É. não tem vida profissional. Sim. Então, agora chegou no ponto ajuste fino. Sim. Eu trago a minha questão pessoal de ser mais criativa. E como o autor do livro, ele tinha uma alma de arte, bagunça. E ele fez o filme do Gremlins. Ele tem um humor meio negro. Uhum. Ele tem um humor negro. Porque é aquela criança que tem dentro dele, que é o Uhum. que tem na sua, e que traz essa... Seus bolos são incríveis. Obrigado. São bolos que a gente fala assim, meu Deus, dá vontade de que você quer comer, mas você não tem dó. Porque ele é tão... Ele parece um desenho. É. É verdade. É E muito ele faz lindo. isso mesmo. Porque todas as decorações que a gente faz, a gente sempre pensa na criança. Por Sim. mais que ela tenha, às vezes, 6 meses, 7 meses, né? Quando as mães fazem aqueles bolos Sim. a cada mês. Ele sempre pensa de uma forma assim, eu vou fazer pra ela ver. Pra a criança. ver. Pra criança A mãe ver. ama, isso é... Sim. É. Mas a criança... E é engraçado, assim, pensando nisso que a gente tá conversando, que as decorações, às vezes eu me empolgo tanto nas decorações que eu crio tanta coisa que não cabe no Não bolo. cabe no bolo. É. E é engraçado que as decorações, ele vai acredita? montando e fala assim, eu vou fazer assim porque eu sei que ela vai pegar essa decoração. Aí a mãe manda a foto pra mim, o que tá na mão da criança? A Sim. decoração que A ele decoração fez. que Eu ele faço porque o ele bolo pensou. pra criança. É, Sim. então, aí você percebe, isso torna o seu negócio diferenciado. É como se as crianças, ou os adultos, ao receber o seu bolo, contatassem as suas próprias crianças. Uhum. Porque É. todo mundo tem uma criança lá dentro, né? Sim. Uma criança que não foi ouvida, uma criança que tá machucada, e que a gente faz essa palhaçada com as nossas crianças. A gente cala a boca delas e vai ser adulto e pisa na cabeça das nossas crianças. E a gente tem que fazer o casamento dessa história, que é olhar para essa criança e falar, cara, isso é demais, o que você tem de bom para me ensinar? É, sim. E chamar a sua própria criança para trazer valor e diferenciar o seu trabalho. Sim. Porque a gente vai encontrar o quê? A essência.
Sim, é verdade. É É tão verdade. lindo. É Tão verdade. bonito isso tudo. É verdade. É demais. mesmo. Muito bom. Vocês querem perguntar alguma coisa da escrita do escritor? Falar alguma coisa? Uma coisa que eu acho muito interessante na escrita dele, que eu tinha até, eu lembrei aqui, né, durante o nosso bate-papo, na época da faculdade, eu tinha aula artística, né, que eu fiz desenho industrial. Então eu tinha uma matéria voltada para parte artística. E o professor falava que, assim, a letra de um artista é como se ele criasse a sua própria fonte. Então eu olhei agora e eu lembrei, sabe? Então, assim, quando a gente olha a letra do escritor, parece uma fonte de Word, uma fonte de computador, assim, mas é específica, de artista. Não é uma fonte quadrada. Não é uma fonte. A gente vê que, tipo, ele faz o A de um jeito, o G de um jeito, o T de um jeito. Então é como se ele tivesse criado a própria fonte da escrita dele. Eu sei que cada escrita é única, mas só de bater o olho a gente já vê que ele é uma pessoa artística. Por conta da letra. Parece que ele criou a fonte dele. É verdade. Entendeu? Eu lembrei disso agora. Vamos ver se a gente coloca de novo. Sam, você pode pôr pra nós, por favor? Pode ser qualquer uma que você achar. Pronto, tá ótimo. Olha só que interessante. Parece que ele criou a própria fonte dele de letra. É uma fonte meio artística. E aí, ó, o que tem que você comentou? Não é uma fonte quadrada, é uma fonte mais curvilíneas, né? De mais curvas. As curvas, elas estão mais atreladas à inteligência emocional, às emoções. E as coisas mais retas, à razão. Então, isso fala que é uma criatividade mais aberta ao quê? Às emoções. Sim. Então, quanto mais ele canaliza as emoções para uma criação. A emoção dele vira uma criação. Então, provavelmente, a história da Matilda, todas as outras histórias que ele cria, são frutos de emoções que se transformam. E como você falou, a letra dele é a própria fonte. Ele criou a própria fonte. É que eu lembrei, porque eu tive o estudo disso na faculdade, que o professor falava, a letra do meu professor era linda, era muito diferente, parecia um desenho, sabe? E quando a gente olha a letra dele aqui, dá pra perceber, porque assim, não é uma letra que eu quis dizer do Word, não é uma letra quadrada, é uma letra feita, não e é. nem é uma letra bonita, não é uma, nossa, que letra linda, não, também não é. Nós estamos falando de letra bonita aqui. Não Porque é aí entra esse lado da criação, que ele sai escrevendo assim. Sim. Não dá. O artista, ele não vai procurar fazer uma coisa com a forma. Ele tá preocupado no resultado do que aquilo vai chegar. Sim. Não especialmente na forma. Pode ter alguns que vão pensar mais na forma. Por exemplo, ele não seria um designer. A menor condição. Por mais que ele fosse criativo, o designer não. Porque um designer, ele ia se preocupar mais o quê? Com a forma das coisas. Ele ia ter que juntar as duas coisas. Então, ele tinha muitas ideias, muito criativo, mas era uma velocidade muito rápida em passar informação, em entregar uma informação e permitir que o outro faça a sua leitura. Porque ele também, se você for ver, não dá para ler. É difícil. É difícil. Não dá. Então, isso quer dizer, sabe o que isso quer dizer? Que ele entrega as ideias e você cria o que você quiser. Nossa. Olha só, que louco. Ele não tá preocupado que você entenda o que ele verdade. quer dizer. Que loucura. É muito louco. Sim. E se você pegar obras de arte, de pinturas, tem cada obra de arte que você fala, meu, que isso é... Que ele tava ele pensando. queria falar com isso, né? Quem é Legal. mais racional, eu sou um pouco mais racional também. Eu fico pensando assim, qual que é a história desse quadro? Mas o que ele quis dizer com isso? Aí o Alessandro fala assim pra mim, ele não quis dizer nada, é você que tem que fazer a sua leitura. Aí eu falo, mas eu quero saber a cabeça dele. Ele, não, mas arte é você, é você conectar, né? Pior que é assim mesmo. é Quem é verdade. racional quer saber por que ele Tira. usou aquela tinta, aquele... A gente começa a penso a assistir, mesma né? coisa. A gente começa a assistir o filme, começa do fim, aí você fala, para esse filme agora, preciso entender a sequência da... Sim. Né? Não, mas é verdade. E aí, da letra dele, eu achei muito interessante isso, porque ele criou a própria fonte dele, Criou. assim, né? A própria letra dele, Exatamente. cada um tem a sua, assim, mas a dele só de bater o olho você vê que é artista, é artística. E a Mari, tem alguma dúvida, pergunta? A questão ali embaixo, que ele escreve, aí do nada ele, tipo, risca e continua escrevendo, aí... Ali, ó, onde tá meio... Aqui, ó, você tá falando? Isso. Esse risquinho aqui? É. Então, aqui já vai falar de... Olha só, você vê como a mente da pessoa detalhista, né?
Você vê? Já foi pro lado. Que legal. É muito interessante na nossa cabeça. Então, o que acontece? Isso, ele teve um erro. Aí, o que ele fez? Ele foi lá e deu uma pequena sinalizada, mas ele não passou uma caneta preta em cima, assim. Ele só sinalizou que ele errou e tudo bem. Então, isso quer dizer também que quando ele erra, quando ele comete alguma coisa que não estava, ele não dá tanta importância. Nossa, não foi um problema da vida dele. Ele é uma pessoa mais, tipo, acima dos erros. Ele não fica preso a equívocos. Ele se permite, às vezes, vencer coisas que erra. Apesar de ser somente um. Mas isso é um sinal que, diante de um equívoco, assim, ele segue em frente. E ele deixa... E ele deixa, né? Porque, teoricamente, ele poderia começar tudo de novo. Tipo assim, eu errei. Aí ele podia jogar fora a carta e Isso. começava do zero. Isso. Não. E ele falou assim, tudo bem. É isso Tipo, mesmo. ok. Isso mesmo. Legal. Que legal. Tem Nossa. alguma coisa a ver, tipo assim, tá tudo bem. Tudo bem errar. Tipo, errei. Tudo bem errar. Isso. Não faz aquele, meu Deus, eu tenho que começar do zero. Tudo metódico, assim, não, né? Não, ele não é metódico. Isso é uma coisa que ele não é. interessante. Por isso que na escola ele era levado. Sim, porque senão ele teria se encaixado, né? Numa escola britânica, inglesa, já pensou? E olha quantas crianças, né? Às vezes são criativas, com grandes potenciais, elas são tolhidas, caladas, e não pode ser, tem que ser a certinha, né? Não, eu tô falando que tem que ser errado, mas tem que entender essa criança, esse universo, porque ele deu sorte ainda, porque ele é mais introvertido, vive num país que talvez o acesso a drogas, álcool na Inglaterra tem bastante, mas se fosse uma pessoa, também tem outras coisas a considerar, mas se você não tem apoio, essas emoções, essa criatividade pode te levar a vícios. Pode, porque você não é do padrão. Sim. E aí você se sente mal por não estar no padrão. E aí, dependendo dos amigos que você tem, do ambiente social que você vive, a família que você tá, a estrutura ou não, que você foi criado, você veio, aí pode ocasionar a busca de amortecedores emocionais. Sim. Que pode ser álcool, droga ou bebida ou remédios. Sim. Que muita gente usa hoje. Sim, verdade. Então, o ponto é, temos uma qualidade, vamos olhar para ela para extrair o melhor, não o pior dela. Tudo usado demais, vai dar ruim. Sim, é verdade. Se formos extremamente irracionais, a gente vai acabar perdendo relações. Se formos extremamente emocionais, não temos como pôr em ação os sonhos e tornar a realidade o que a gente quer. Sim, né? é verdade. Então é isso. Nossa. Bom, gente, amei nosso bate-papo. Muito Nossa, legal. Foi muito bom, Eu passou amei. tão rápido. Passou rápido, né? Olha, Gente, a gente amor. poderia ficar aqui, ó. Podia ficar horas não e é? horas conversando, foi muito legal. Eu vou pedir para vocês dois deixarem um recado para nossa audiência antes de a gente finalizar. Então, Sim, sintam-se claro. à vontade aí para falar. Pode deixar. Pessoal, olha, primeiramente, muito obrigado você ter assistido a gente aqui até agora, nosso podcast. E é aquilo, nunca desistam dos seus sonhos. É a mensagem que eu tenho para te deixar. Porque da mesma maneira como lá atrás eu não sabia o que eu queria ser quando eu crescesse, não importa a sua idade hoje, você pode ser um adolescente, uma pessoa mais velha, não importa a idade. Você precisa ir atrás e em busca do que você realmente ama. Todo esse bate-papo que a gente teve aqui hoje no podcast foi falar sobre isso. Porque assim, a gente quando vai atrás do que a gente realmente ama, o resultado vai vir pra gente. Então é aquilo, nada cai do céu, não existe milagre, eu quero viralizar na internet para eu ser famoso, não tem nada disso, o resultado vai chegar para você também. Então é aquilo, eu comecei na confeitaria fazendo bolinhos pequenininhos, bolinho de pote, gente, eu fui para um programa de televisão, sabe, mas não foi do nada, foi porque é aquilo, é o que eu amo. Então você que está assistindo a gente, vá atrás do que você realmente ama. Não se esqueça disso. Não tem idade para dar certo, tá bom? Mari, e você? Passa um recadinho aí pra galera. Gente, eu acho que tudo que o Diego falou faz total sentido, é se permitir. Se permita experimentar. Se você sente que é aquilo que você tem que fazer, faça. Não fique preso na caixinha. Eu falo por mim mesmo, porque eu sou uma pessoa completamente assim racional e lógica, mas eu me permiti. E assim, são experiências maravilhosas. Então vá atrás dos seus sonhos e se arrisca. Mesmo se der errado, sempre tem uma solução, sabe? Igual a gente falou aqui,
de duas experiências, assim, que teoricamente era para ter dado errado, as duas, e saiu uma solução, tanto de uma pessoa criativa quanto de uma pessoa racional. Então, se permita também nos erros achar a sua essência. E é isso, gente, porque é demais. Sim, com certeza. Obrigada Ai, mesmo. obrigada, A Lê. gente agradece, né, o convite. Muito obrigada. A gente amou, né? Amor amor. estar aqui, nosso primeiro Nossa, podcast. Nosso primeiro podcast É. foi muito especial pra gente. Obrigada. Ainda mais fazendo com você o podcast, né? Sim, gente. Gente, olha, muito obrigado, Lê. Tô Obrigada, muito gente. feliz. E você que tá assistindo a gente, segue a gente também É, nas redes sim. sociais, lá Por no favor. Instagram, @RadaixBakery é a nossa página. Sim. Segue a gente lá, dá um oi, fala que você assistiu o podcast também, né? Que a gente vai ficar muito feliz de saber que você assistiu, que isso te inspirou de alguma maneira. E muito obrigado, Lê, mais uma vez. Obrigada eu. Obrigada, Obrigada, Lê. gente. Bom, pessoal, fico aqui, né, com esse bate-papo incrível, super legal. A gente aprendeu muito hoje. Para mim também, eu revisei muitas coisas aqui, tanto com a grafia quanto exemplos, que eu também tenho que cada vez mais trazer para minha vida. Eu quero ser uma pessoa empoderada de mim mesma, né? Eu quero trazer o meu melhor, assim como a gente viu o Diego e a Mariana falando. E você, o que você tem feito de melhor para você? Você se conhece? Você sabe quem que você é? Sabe quais são as suas qualidades, suas fraquezas, né? Se você curtiu nosso conteúdo aqui, escreve nos comentários, se tiver alguma dúvida, manda aqui também, tá bom? Vai ser um prazer, a gente vai receber vocês aqui com o maior carinho. Um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo GrafoCast. Tchau, gente!